Então, hoje, dia 11 de maio, a gente vai fazer a revisão da unidade 12 do primeiro bimestre, que é a unidade de sistemas lineares, certo? Então, aqui eu tenho aberto na minha tela uns slides que eu já mandei para vocês no início das nossas aulas online, que era de sistemas lineares, que foi o último assunto que a gente viu em sala de aula mesmo, e ficou faltando o item regra de Cramer, que é um jeito de resolver sistemas por matriz, tá? Então, eu vou recapitular tudo para vocês e tirar as dúvidas, e daí depois, lá no WhatsApp, eu vou mandar uma lista de exercícios, tá? Sistemas lineares, então, é bem importante, porque vocês vão continuar utilizando no meio de outros conteúdos. Então, vamos lá. Matemática, unidade 12, sistemas lineares. Para iniciar, eu queria explicar para vocês o que são equações lineares. Então, o que é uma equação? Equação é quando envolve letra e número. Então, ali a gente tem A1 vezes x1, mais A2 vezes x2, mais A3 vezes x3, igual a B. Isso pode continuar. O que é esse A1, o que é esse A2, esse A3? Vão ser números, que a gente chama de coeficientes. São os números, como está ali nos slides, que acompanham as letras, tá? Então, são os números que acompanham as letras. Então, o x1, o x2, o x3 são as letras que a gente chama dentro da matemática de incógnitas. E o B é o termo independente, é aquele número que está sempre sozinho. Então, para formar uma equação linear dentro da matemática, a gente sempre bota as letras para o lado esquerdo do igual e os números para o lado direito. Tudo que tem letra igual a gente junta e tudo que tem número sozinho a gente junta, tá? Então, assim, esse A1, A2, A3 é só para uma representação geral. Pode ser 2, 4, menos 5, qualquer número, tá? Então, para representar letras, geralmente a gente usa o X, o Y e o Z, tá? Mas pode mudar, pode ser M, N, T, P, qualquer letra, tá? Mas a gente tem o costume de usar X. Ali no quadrinho eu até escrevi. Temos o costume de utilizar X na letra, mas nem sempre será X. Outra letra que aparece muito é o T, pois muitas vezes dentro da aplicação algo vai variar em função do tempo. Vocês veem isso muito lá em física, certo? Que a velocidade varia em função do tempo e assim vai. A posição, né? Vocês têm várias funções. Então, visto o que é uma equação linear, vamos para um exemplo. Então, aqui nós temos a equação 4x menos 3y mais 5z igual a 31. Então, o 4, o menos 3 e o 5, que estão ali de vermelho no nosso slide, são os coeficientes das incógnitas, onde antes estava um A, tá? O 31 é o termo independente, que é o número sozinho, e x, y e z são as letras, as nossas incógnitas. Então, aqui eu peguei um exemplo de exercício do CA de vocês, lá do livro de atividades, página 22, número 2, a letra C. A gente tem a seguinte equação: x menos y mais 2z é igual a 3. Então, ali, quando não aparece nada junto da letra, é porque tem 1, tá? Então, os coeficientes é o 1, menos 1 e 2. Esses são os coeficientes que acompanham as letras. O termo independente,
o B é o 3 e as nossas incógnitas é X, Y e Z. E daí diz assim, ele pergunta se o terno é solução da equação acima. Mas o que é terno? É quando a gente tem 3 números, como se fosse tridimensional. Uma largura, uma altura e um comprimento. Então, a gente não está mais trabalhando só com pares ordenados, que era x e y. Estamos trabalhando com 3, x, y e z. Então, é sempre em ordem, tá? Então, o primeiro vai ser x, o segundo vai ser y e o terceiro vai ser z. Inclusive, escrevi ali, gravem isso como se fosse 3D, tridimensional. Então, o 2 sobre 3 vai no x, o 1 sobre 3 vai no y e o 1 sobre 3 também vai no z. Então, eu substituo em ordem das letras. Então, o x vai virar 2 sobre 3, o y 1 sobre 3 e o z 1 sobre 3. Então, ali tem todas as dicas de matemática básica, multiplicação de fração, multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. Daí ali vai ficar tudo o mesmo número embaixo, mesmo denominador, então não precisa fazer MMC. Mas se a gente não tivesse tudo 3, ali onde está circulado de verde, a gente teria que fazer o MMC, tá? Então a gente repete o de baixo e junta os de cima. 2 menos 1 mais 2 fica 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 não é igual a 3, então aquele terno não é solução. Ele só seria solução dessa equação caso a gente chegasse numa resposta 3 e a gente não chegou, ok? Então, para a gente verificar se é solução, nós temos que chegar na mesma resposta, ok? Agora, equação linear é quando a gente tem uma só equação. Sistema linear é um conjunto de equações lineares, ou seja, a gente tem que ter pelo menos 2 equações. Então, a gente tem que ter mais de uma equação com as mesmas letras. Quando a gente tem 2 equações, geralmente a gente tem 2 letras. Quando a gente tem 3 equações, geralmente é porque a gente tem 3 letras. Então, a gente consegue, dentro de, como eu posso dizer, problemas matemáticos, montar sistemas e descobrir o que falta, que é exatamente o que eu vou passar para vocês na lista. Passarei alguns sistemas prontos, mas pedirei para, a partir de uma situação, vocês montarem outros sistemas, tá? Então, gravem isso. Mais de uma equação, com mais de uma letra, o jeito é resolver por sistema. Vocês utilizarão muito dentro de outros conteúdos. Ok? Vamos lá. Exemplo. Também um exercício lá do livro de atividade de vocês, página 26, número 15. Eu não sei se tem, deixa eu ver aqui se tem espaço para vocês resolverem lá, quem não resolveu ainda, ou anotem no caderno para anotarem tudo que ficarem com dúvida. Tem um espacinho lá no CA, só que eu não sei se é suficiente. Então, é uma questão de vestibular. Vamos lá. A agência Vivatur vendeu a um turista uma passagem que foi paga à vista, com cédulas de 10, 50 e 100 dólares. Primeira informação, eu sublinhei de azul. Num total de 45 cédulas. Então, se a gente somar as notas de 10 reais, vou usar meus canetões para representar, as notas de 10 reais de vermelho, as notas de 50 reais de azul, de preto, desculpa, e de 100 reais de azul,
Então, eu tenho 3 notas distintas, aqui 3 canetões distintos, num total de 45 cédulas. O valor da passagem foi 1.950. Então, se eu somar todos os meus canetões, eu vou ter 45. E se eu somar o valor de cada canetão vezes a quantidade deles, eu vou ter 1.950. E diz assim, outra informação, já tivemos duas, da quantidade total e do valor total, certo? 2 equações já conseguimos montar. Terceira equação, terceira informação para montar a terceira equação. A quantidade de cédulas recebidas de $10, de canetão vermelho, foi o dobro das de 100. Então, o canetão vermelho, a quantidade de canetão vermelho, é igual ao dobro do canetão azul. Então, se eu tiver 10 canetões azul, 10 cédulas de R$100, eu vou ter que ter 20 da de 10, o dobro, tá? Então, eu chamei a quantidade de notas de $10 de X, a quantidade de notas de $50 de Y e a quantidade de notas de $100 de Z. Está ali no quadrinho laranja, clarinho, aqui nos meus slides. Então, a primeira equação é da quantidade de notas. Se eu somar X mais Y mais Z, que é a quantidade de cada nota, eu vou ter 45 notas ao total, 45 cédulas. Se eu somar a quantidade de cada uma vezes o valor dela, por exemplo, não sei quantas notas de 10, mais não sei quantas notas de 50, mais não sei quantas notas de 100, deu um total de $1.950, que foi o total da passagem. E a última informação é que a quantidade de notas de 10 é igual ao dobro da quantidade de notas de 100. Então, aqui a gente está trabalhando com 2 valores distintos. O valor da nota, 10, 50 e 100, e a quantidade de cada nota, X, Y e Z, que é o que eu quero descobrir, tá? Então, uma dica, olhem ali que eu escrevi do ladinho. Leiam o enunciado uma vez e anotem o que ele está perguntando. Então, o que ele está perguntando? O valor em dólares recebido em notas de 100 pela agência na venda dessa passagem foi. Então, a gente precisa descobrir a quantidade de notas de 100 para multiplicar por 100 e ter o valor. Então, lemos o enunciado e interpretamos o que ele quer. Leiam novamente e anotem os dados que estão sendo informados. Então, são aqueles dados que eu sublinhei de azul, verde e vermelho. Nesse caso, estamos estudando sistemas, necessário montar equações. Então, vamos lá. A gente viu que a equação menorzinha foi a que está circulada de vermelha, certo? X é igual a 2Z. Então, no lugar de X, eu posso pôr o 2Z, que daí eu vou ficar só com Y e com Z, porque o que eu preciso não é de X, é de Z, que é a quantidade de notas de $100. Então, onde tiver X na equação verde e na equação azul, eu vou pôr o 2Z. Então, vamos lá para baixo. Então, X e X, eu vou pôr 2Z.
Então, vai ficar 2e mais y mais z igual a 45. 10 vezes, no lugar de x, coloquei 2z, mais 50y mais 100z, igual a 1950. Então, aqui eu simplifiquei de 3 equações para 2, porque uma das equações só tinha 2 letras, não tinha as 3. Quando eu tiver 3 equações com 3 letras, eu resolvo por regra de Cramer. É uma das soluções, né? Na matemática, geralmente, a gente sempre tem mais de uma solução. Então, ali, juntando os z's, nós vamos ficar com y mais 3z igual a 45, fazendo a multiplicação e depois juntando, nós vamos ter 50y mais 120z igual a 1950. Dividi a equação inteira por 10, ou seja, cortei um zero de cada número, para sempre simplificar, pois não estamos usando a calculadora, tá? Então, ali cheguei em y mais 3z é igual a 45 e 5y mais 2z é igual a 195. Isso vocês já aprenderam a resolver lá na primeira série, certo? Acredito que no ensino fundamental, lá com a professora Sandra ou quem veio de outro colégio, também já aprendeu. Como que a gente faz para resolver um sistema de 2 equações? A gente tem que dar um jeito de ter a mesma quantidade de uma das 2 letras de sinal oposto. Então, aqui temos um y e temos 5y, quantidades distintas e mesmo sinal, então não adianta. 3z e 12z, também não adianta. Então, nós vamos ter que escolher uma das 2 letras para cancelar. Aqui, a professora escolheu cancelar o z. Podíamos ter cancelado direto o y, né? Porque a gente quer z. Então, vamos lá. Mas eu escolhi cancelar o z, então vamos por esse passo a passo. Eu multipliquei a equação de cima por menos 4. Por quê? Menos 4 vezes 3z vai ficar menos 12z, que é a mesma quantidade da equação de baixo, e com sinal contrário. Então, anotem aí, para resolver sistema, precisamos ter a mesma quantidade e sinal contrário. Então, ali, agora nós temos menos 12z em cima e 12z embaixo. O que a gente faz agora? Soma as equações. Menos 4y com mais 5y fica 1y, que é a mesma coisa que y. Menos 12z mais 12z fica 0, cancelou. Menos 180 mais 195, 15. Então, y é igual a 15. Quem quer y? A quantidade de notas de $50. Então, a pessoa tinha 15 notas de $50. No meu caso, 15 canetões pretos. Mas ele quer saber quanto de $100 foi dado, quantas notas. Então, a gente tem que descobrir z. Escolhemos uma das 2 equações e substituímos y para achar o z. Achamos que z é 10. Então, foram 10 notas de $100. No meu caso, 10 canetões azul. 10 notas de $100, dá quanto de dinheiro isso? 10 vezes 100, $1.000. Então, só de nota de 100, ele tinha 10. 10 vezes 100, $1.000. Então, se vocês verem, é uma questão de assinalar.
lá na página 26, vocês vão assinalar aquela que tem 1000. Qual seria? Deixa eu abrir aqui. Página 26. Questão 15 seria a letra B, tá? Depois eu reenvio esses slides para vocês. Reenvio porque eu já enviei no início das nossas aulas online. Então, aqui eu tenho outro exemplo. É o mesmo exemplo, né? É a continuação, desculpa. Agora vem regra de Cramer. Resolve sistemas com número de equações igual ao número de incógnitas. Então, a gente tem 3 equações com o mesmo número de letras. Aqui nós vamos ter x, y e z como letra. E 1, 2, 3 equações. Então, os coeficientes que estão na frente do x, eu chamei A, D e G, que seriam números. Os que estão na frente do y, eu chamei de B, E e F. 10 minutos temos. B, E e H, desculpa. E na frente de Z, Z, F e I. E as respostas, que são aqueles coeficientes que anteriormente nós chamamos de B, eu chamei de R1, R2 e R3, de resposta. R1, resposta 1, R2, resposta 2, R3, resposta 3. E eu falei para vocês que regra de Cramer, a gente montaria uma matriz. Então, os coeficientes que acompanham a letra X, a primeira letra, eu boto na primeira coluna, não linha. Os coeficientes que acompanham, ou seja, os números que acompanham a segunda letra na segunda coluna. E os 3 números que acompanham a última letra na terceira coluna. Temos uma matriz 3 por 3. Vezes as nossas letras em coluna x, y, z, igual às respostas também em coluna. Então, sempre colunas, pessoal, não linhas. Então, eu resolvo o sistema. Na primeira matriz, os coeficientes das incógnitas, vai ser uma matriz de número. A segunda matriz será uma matriz de letras, com uma coluna só e 3 linhas, é igual a uma matriz com as respostas, os números que estão depois do igual sozinhos. E aí eu resolvo a matriz. Uma matriz vai ser o D, determinante da matriz, sem misturar. Depois, o que a gente vai fazer para achar dx? No lugar da primeira coluna, nós vamos colocar as respostas. Para achar dy, no lugar da segunda coluna. E para achar dz, terceira coluna. Por que eu tenho que achar d, dx, dy e dz? Porque o Cramer descobriu que se eu dividir o determinante de x por d, eu vou ter o valor da letra x. O dy por d, eu vou ter o valor de y. E o z vai ser dz sobre d. Então, 3 letras, 3 equações. Vocês terão um determinante geral com os coeficientes, mais 3 determinantes, um respectivo para cada letra, utilizando as respostas. Eu falando assim com letras, parece muito complicado. Não é complicado, mas tem que prestar atenção. É extenso, isso é. Então, aqui eu tenho um exemplo.
3 equações com 3 letras e os coeficientes. Então, monto a primeira matriz com os coeficientes. Tudo que acompanha x na primeira linha. Na primeira coluna, desculpa. 1, 2 e 3. Tudo que acompanha y na segunda coluna. 2, menos 1 e 1. Tudo que acompanha z na terceira coluna. Temos a primeira matriz. Calculando o determinante disso, nós vamos ter D, o determinante geral. Somamos as flechinhas da diagonal principal menos as flechinhas da diagonal secundária, certo? Tá aqui certinho para vocês a conta, bem aqui em cima, ó. Então, sempre lembrando de acrescentar 2 colunas, né? Em todos, para a gente conseguir resolver, porque as nossas flechinhas sempre tem que ter 3 números multiplicados. Daí, qual que vai ser a segunda matriz? Das letras. Aqui as minhas letras são x, y e z, eu coloco a coluna x, y e z. É igual às respostas 8, 3 e 2. Agora, para achar dx, eu vou pegar essa matriz que está toda com os números pretos e colocar os números azuis na primeira coluna. Calculo o determinante, acho dx. Para achar dy, repito a matriz que está toda de preto, substituo a segunda coluna pelas respostas, 8, 3 e 2. E para achar o dz, que é referente a Z, nossa terceira letra, então eu vou colocar as respostas na terceira coluna. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 determinantes. Um para cada letra e um geral que eu vou usar na divisão. Então, fazendo a divisão, eu vou encontrar x, y e z, tá? Então, lá no dia 18, em sala de aula, eu expliquei para vocês sistemas, mas não expliquei regra de Cramer e passei exercícios da apostila e do CA para vocês fazerem de tarefa. E daí no dia 24, vocês estavam em casa, a gente não sabia como ia acontecer tudo, eu passei para vocês os slides com regra de Cramer, tudo explicadinho como está aqui, e pedi para vocês resolverem alguns exercícios e eu pedi para me entregarem, certo? Lá na nossa primeira semana de aula online, eu pedi para vocês me entregarem. No final de março, começo de abril. Mas eu senti que vocês tiveram muita dificuldade. Então, agora, para a gente fechar esse primeiro bimestre, eu resolvi revisar. Ou seja, eu vou dar uma segunda chance de vocês resolverem a trilha. Na semana que vem, eu vou estar reagendando as trilhas de vocês, ok? Então, esta aula eu revisei sistemas lineares e agora eu vou passar uma lista extra de exercícios para vocês que devem ser resolvidos e eu corrigirei com vocês pelo Zoom no quadro, no meu quadro aqui, na aula que vem, ok? Então, é para a aula que vem a lista. Vou enviar lá pelo WhatsApp. Então, vou finalizar aqui a nossa reunião, tá, pessoal? Alguém quer tirar alguma dúvida? Nós temos 2 minutinhos. Alguém quer tirar alguma dúvida? Pior que eu não tenho dúvida em matemática, só em física mesmo. Então tá. Então, em física fica para amanhã que a gente tem aula, né? Tá. Então, assim, pessoal, eu vou passar esse link para vocês da aula online e provavelmente quando tiverem exercícios sempre surge alguma duvidazinha, mas daí vocês me perguntem, tá? Vou finalizar aqui. Bom, professora. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigada por me acompanharem. Nada. Tchau, Bruno. Tchau.